Graças a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1, nos diz assim: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas e enviar-nos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provaste, e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boa notícia da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nós regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Amém. Graças a Deus. A igreja de Tessalônica era uma igreja a qual Paulo ele fundou, mas ele não teve a oportunidade de permanecer naquele local por um período mais extenso, porque a perseguição ela foi acentuada em relação à sua pessoa, e Paulo ele teve que fugir da cidade, ele teve que ir embora para escapar com vida, né? Então Paulo ele não teve tempo de ficar um período mais extenso instruindo a igreja de Tessalônica, assim como aconteceu, por exemplo, com a igreja de Éfeso, cujo Paulo ele diz, escrevendo no livro de Atos, né, no capítulo 28, que ele ficou por 3 anos ensinando aquela igreja noite e dia. Em Tessalônica ele não teve essa oportunidade. Então Paulo ele está escrevendo, primeiramente ele envia Timóteo, né, para ver como é que a igreja se encontra. E quando Timóteo vem trazendo as notícias, Paulo escreve falando da alegria que ele sentia pelas condições que a igreja se encontrava e pela fidelidade e pela fé dos irmãos, mesmo diante das perseguições que eles estavam sofrendo. Justamente com base nisso, o tema da nossa mensagem é a oração de Paulo, fruto da paixão pelas pessoas. Embora muitas das orações de Paulo sirva como modelo para a intercessão por muitas pessoas, a de 1 Tessalonicenses 3, a qual aqui fizemos, é especialmente reveladora na descrição que ela faz das mais profundas emoções do apóstolo Paulo. Então ele expressa nas suas palavras a emoção que ele sentia pela condição da igreja. E ele diz que a razão pela qual ele envia Timóteo é porque ele não aguentava mais esperar. Ele diz: olha, eu não consigo ir até vocês, eu não posso ir até aí, eu não consigo ir até vocês, e eu já não consigo mais esperar para saber notícia da igreja.
Haja vista que naquele tempo não dava para fazer uma ligação, né? Não tinha como Paulo fazer um comunicado com esse irmão por meio de um Skype, né? Não dava para que, como alguns dos irmãos nos acompanham, né? Pela live transmitida, não dava para Paulo transmitir uma live de transmissão para a igreja de Tessalônica. E ele diz: eu não consigo mais me suportar de ansiedade em relação à condição da igreja. É por isso que eu enviei a vocês Timóteo. Estou em Atenas, veja, Paulo está na Grécia. Ele diz: pareceu-me bem ficar sozinho aqui e enviar Timóteo, um obreiro fiel até vocês. Então, seu intenso interesse pelos seus leitores manifesta-se com muita clareza nos versículos a qual nós fizemos aqui a leitura. Vejamos os exemplos desse interesse de Paulo pela igreja de Tessalônica. E isso fica evidenciado pela sua oração. Primeira coisa, meus irmãos, a oração de Paulo, ela nasce do seu desejo intenso de estar com os irmãos da igreja de Tessalônica. É com base nisso que ele ora. Começando aqui do final para o começo, né, daquilo que nós lemos, o versículo 10 ele diz: orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo diz que orava noite e dia pelaquela igreja. O relato da descrição dessa igreja por Paulo encontra-se em Atos 17, do 1 ao 9. Paulo e Silas tinham sido severamente açoitados em Filipe, onde foram aprisionados, e então intimado a deixar a cidade. Depois chegaram a Tessalônica, né? Paulo e Silas, eles saem da cidade de Filipe, aonde eles haviam sido açoitados. Ele então se direciona para a cidade de Tessalônica. Paulo designou para si mesmo a tarefa de evangelizar as pessoas e estabelecer uma igreja naquele local. Mais uma vez, a oposição tornou-se tão exaltada que ele sentiu-se compelido a recuar depois de poucas semanas. Então Paulo ele havia iniciado um trabalho na cidade de Filipe, ficou uma igreja plantada, mas Paulo e Silas é preso. Vocês vão lembrar do Cânticos, né, de Paulo e Silas, registrado no livro de Atos 17, que as cadeias se abrem, né? Era na cidade de Filipe que eles estavam. Eles saindo da cidade de Filipe, eles vão para a cidade de Tessalônica, depois que eles foram soltos, mas uma igreja ficou na cidade de Filipe. Vocês vão lembrar do carcereiro que foi salvo. Eles vão para a cidade de Tessalônica, iniciam um trabalho em Tessalônica, mas a perseguição também é muito grande, de maneira que ele planta uma igreja, mas ele tem que sair às pressas da cidade, por causa da perseguição. Depois de algum sucesso, quando Paulo sai de Tessalônica, ele vai para Bereia, né? A cidade de Bereia. Lá ele tem bastante sucesso nesse local. Paulo encontrava-se enfrentando os enormes obstáculos espirituais e intelectuais em Atenas. Veja que Paulo sai de Filipe, vai para Tessalônica, sai de Tessalônica, vai para Bereia. Em todos esses lugares, Paulo institui uma igreja, sai de Bereia, vai para Atenas, a capital intelectual do império da época. E lá Paulo está enfrentando muita oposição, tanto espiritual como intelectual. Imediatamente seguidos pelas barreiras morais e culturais de Corinto, uma cidade portuária, cosmopolita, famosa pela sua decadência moral. Atenas era um local muito famoso pela decadência moral que havia. A adoração a vários ídolos, havia, né, o sincretismo religioso, aonde havia deuses para tudo quanto era situação, e a imoralidade se fazia presente
naquele local. Paulo estava tendo que enfrentar todos esses obstáculos, tanto em Atenas e posteriormente também na cidade de Corinto. É nesse ambiente que Paulo relembra as igrejas que ele tinha estabelecido recentemente. E ele começa agora a recordar das igrejas por onde ele, das cidades, né, aonde ele havia estabelecido uma igreja, tais como a cidade de Filipe, e propriamente dito aqui, aonde nós fizemos a leitura, a cidade de Tessalônica. Igrejas nas quais ele quase não passou muito tempo em discipulado e treinamento. Por isso, a sua profunda preocupação por esses crentes é que era tão dolorosa para ele. Aquilo consumia Paulo por dentro, né? Como diz Davi em um dos salmos, que agora não me lembro exatamente qual, ele diz que o zelo pela tua casa me consome. Esse era o que consumia Paulo, era o amor que ele tinha para com as igrejas de Cristo Jesus. Então, por isso, né, essa sua profunda preocupação. Aqui está um cristão tão comprometido com o bem-estar de outros cristãos, especialmente novos convertidos, que simplesmente se consome interiormente de desejo de estar com eles para ajudá-los. Perceba que o final da leitura que nós fizemos, Paulo diz, eu estou orando noite e dia para que de alguma maneira eu possa estar com vocês e reparar a deficiência da vossa fé. Ou seja, existe uma série de coisas que ainda estão mal compreendidas entre vós, e eu preciso ajudá-los, reparar a deficiência da vossa fé, para que vocês possam dar caminhada, dar sequência à vossa caminhada de maneira sólida e consistente na presença do Senhor. Em vários momentos, irmãos, Paulo expressa o seu zelo para com a igreja de Cristo. Esse é o motivo que lhe permite dizer, por exemplo, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, ele diz: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, além de todas as perseguições, há algo que pesa sobre mim ainda mais do que isso, que é a preocupação com todas as igrejas. Estas não são palavras de alguém embriagado de ideias, mas indiferente às pessoas, nem de alguém que se contenta em pastorear à distância. O ministério desse homem não se destina, a priori, a produzir ideias ou livros, mas a servir ao povo de Deus, e a isso ele se dedica apaixonadamente. Eu costumo dizer, eu vi uma frase crítica com relação a uma situação específica, que a frase tinha a ver, a formação da frase tem a ver com empreendedorismo de palco, que era o termo aplicado, né? Por que a pessoa aplicou esse termo? Porque ele estava se referindo a consultores de empreendedorismo, que ele, na verdade, ele é um consultor com relação ao tema, mas ele, na verdade, nunca teve uma empresa, ele nunca fundou nada, entendeu? Ele é consultor da área, mas ele mesmo nunca fez esse tipo de empreendedorismo. Então, é aquela pessoa que está ensinando você a fazer algo que ele praticamente nunca fez. Mas ele tem toda a teoria de como se fazer, mas ele nunca fez. E talvez se fizer, ele quebra a cara. Isso tem muito a ver hoje, nos nossos dias, com muitos daqueles que têm se formado intelectualmente, relacionado aos conceitos da palavra de Deus. E eu tenho aplicado esse mesmo princípio para esse tipo de pessoas, que são os pastores de escritórios. Ele sabe como pastorear, ele sabe onde a igreja está errada, o que a igreja tem que fazer, mas ele mesmo nunca pastoreou e ele não faz nada para que as coisas mudem. Paulo não era esse tipo de pessoa, irmãos.
Paulo não era um pastor de escritório, ele não era um pastor teórico. Paulo era uma pessoa que estava com a mão na massa, no dia a dia da igreja, nos conflitos, nas batalhas, nas perseguições. A prioridade de Paulo, irmãos, não era escrever as cartas, muito embora essas cartas foram muito importantes e são importantes para a igreja, mas o objetivo maior de Paulo era viver um cristianismo prático, um cristianismo evidenciado pelas suas atitudes práticas no dia a dia. E isso fazia com que Paulo fosse consumido por dentro por todas essas situações. Paulo, ele agia de maneira apaixonado pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa, a oração de Paulo nasce da afeição ardente que procura o bem dos outros. Existe uma frase de Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 15, eu acho que é isso, que essa frase de Paulo no versículo, ela marcou a minha vida ministerial há alguns anos já. Quando Paulo, ele vai dizer o seguinte: eu de muita boa maneira me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos seja menos amado. Essa é uma frase que foi um marco para a minha vida ministerial. E a oração de Paulo, ela nasce da afeição ardente que procura o bem dos outros. Paulo, ele quer ir visitar a igreja, não é por causa dele. Não é por ele que ele quer ir visitar a igreja, ele quer visitar a igreja por causa dos irmãos que lá estão. Que ele sabia que necessitava das suas instruções, das suas orientações. Muitas vezes, quando alguém discorre acerca de como seria maravilhoso voltar ao lar para estar com os seus amados, testemunhamos não somente declarações de amor, mas também confissões de sentimentos, de solidão e de falta de adaptação. Gostamos de estar com aquele que amamos, porque na maioria das vezes eles são os que nos amam. Quando eles estão por perto, nós sentimos que somos bem-vindos e que pertencemos àquele grupo. Paulo desejava retornar para a igreja de Tessalônica. Atente provavelmente para as palavras de Paulo. Pelo que não podendo suportar, diz ele, mas não podendo suportar mais o cuidado por vós, enviamos nosso irmão Timóteo, para em benefício da vossa fé, para o benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, o nosso trabalho. Paulo diz: eu enviei Timóteo porque eu temi que as perseguições, que as dificuldades, ela viesse remover vocês da fé em que vocês foram alicerçados, tornando assim o nosso trabalho inútil, fazendo com que tudo aquilo que nós realizamos pela igreja fosse inutilmente por conta desse possível distanciamento da presença de Deus. Aqui está um homem cujo profundo amor por esses crentes, novos convertidos, assegura que eles não serão usados para alimentar o seu ego, ou dar-lhe um sentimento de importância, ou satisfazer a sua necessidade de realização. Paulo não usa a igreja de Tessalônica como um trampolim, a qual iria propagar ou alavancar o seu ministério. Não, pelo contrário. Paulo, ele deseja o bem-estar dessa igreja,
ainda que isso lhe custe para ele, Paulo, perseguições, aflições e muitas perdas. Paulo, ele não quer utilizar a igreja para que ele venha se beneficiar dela de alguma maneira. É ao contrário. Paulo, ele quer de alguma forma ser uma bênção para a vida espiritual desses irmãos que lá estavam. Paulo está em agonia por causa da sua preocupação pelo bem deles. Ele quer estar seguro de que eles estão resistindo à perseguição pela qual está passando. Ele diz: olha, eu já avisei antemão para vocês que a perseguição viria, e como de fato veio. E como de fato veio, elas estão entre nós, né? Ele deseja fortalecê-los e encorajá-los em sua fé, para que não sejam debilitados pelos sofrimentos. Paulo tem um coração pastoral, por isso ele deseja estar com eles para o bem deles. E isso é uma demonstração do cristianismo prático, irmãos, daquilo que Jesus nos chamou para realizar. Jesus Cristo veio a nós escolhendo estar conosco, e isso para o nosso bem. Ele não teve qualquer benefício com isso, pelo contrário, ele escolheu o caminho da autonegação, tendo morrido em vergonha, para que outros pudessem viver. Essa postura não é uma máscara a ser usada como um disfarce em congresso religioso, mas a marca registrada do viver cristão. Jesus, ele nos chamou para isso, para o serviço, para servir. E Paulo, ele incorpora essa questão. Paulo, ele age com esse mandamento de Cristo de maneira categórica na sua vida ministerial. Assim como Jesus Cristo, ele veio para o benefício de pessoas, morreu para que outros pudessem viver, Paulo, ele se esmerava na obra de Deus para que outras pessoas fossem beneficiadas por meio desse seu sacrifício, por meio dessa sua dedicação. Outra coisa, meus irmãos, a oração de Paulo é fruto do sentimento sincero diante das informações sobre a fé, o amor e a perseverança da igreja. As informações que chegam a Paulo por meio de Timóteo, da condição dos irmãos da igreja de Tessalônica, é que eles perseveravam na fé, no amor e na prática da vida cristã. Havia uma perseverança deles relacionado a isso. O intervalo, desde a sua partida, despertou toda a sorte de preocupação acerca de como os crentes tessalonicenses se portariam durante os longos períodos de sofrimento. Paulo talvez pensava: como é que estão os irmãos? Será que eles continuam na fé? Será que a igreja continua firme, adorando, cultuando ao Senhor? Essa é a razão de ele ter comissionado Timóteo para ir e obter informações. Então ele pode acrescentar, veja o que ele diz, escrevendo a Timóteo, 1 Tessalonicense, melhor dizendo, o verso 6 ao 8. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boa notícia da vossa fé, do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás nós também, a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor Jesus Cristo. Todo o relato sobre o crescimento em princípios reais, em fé e em amor,
torna-se um ensejo para a grande alegria de Paulo. Paulo, ele diz que fica sobremaneira alegre, feliz pela condição que a igreja se encontrava. As informações que chegou a ele de como a igreja perseverava na fé e no amor. Com respeito a isso, Paulo e João, eles são muito parecidos, porque eles estão sempre preocupados com a condição espiritual da igreja, com o crescimento, com o desenvolvimento da igreja de Cristo Jesus. Perceba, irmãos, que João, na sua segunda carta, ele vai dizer: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebeste da parte do Pai. E na sua terceira carta, no verso 3 e 4, João ele diz: na verdade, fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Perceba que a alegria desses homens não era ter um ministério reconhecido, não era poder ser reverenciado por onde passasse, ter um programa de rádio ou de televisão, ou algo que o valha. A alegria de Paulo, a alegria de João, de Pedro, de Tiago e de outros semelhantes, era de ver a igreja de Cristo crescendo na verdade e amadurecendo espiritualmente. A sua satisfação consistia no fato de que a igreja de Cristo perseveravam nos ensinamentos da sua palavra. Assim, mais uma vez encontramos evidência de que as orações de Paulo brotam do prazer sincero frente às notícias de que os cristãos estavam avançando no caminho cristão. Colocando a questão de modo básico, a oração de Paulo é o produto da paixão pelas pessoas, pelas almas, meus amados. Seu fervor sincero em oração não é um sentimentalismo atiçado, mas o transbordamento do seu amor pelos irmãos e as irmãs em Cristo Jesus. A oração de Paulo era fruto do seu ardente amor, meus amados. O amor de Paulo pela igreja consumia aquele homem. Era uma pessoa que estava sempre ávido em buscar ao Senhor, para que a igreja de Cristo fosse beneficiada por todas as suas ações. Aleluia. Para concluir, as orações superficialmente ferventes, destituídas desse tipo de amor, são ocas, rasas e uma falsificação de um cristianismo verdadeiro. Orações que não traga consigo esse tipo de sentimento, irmãos, ela é um embuste, ela é uma falsificação de um cristianismo verdadeiro. E Paulo, ele nos dá um exemplo, porque Paulo, ele ora, meus amados, e ele é consumido pelo amor das pessoas individualmente. E é por isso que ele ora, e é por isso que ele busca, e é por isso que Paulo, ele vai se desgastar, como ele diz, em vários momentos das suas palavras descritas nas suas cartas, em que ele se desgastava com muito amor pela igreja de Cristo Jesus. Que as nossas orações, ela contenha esse sentimento de orarmos para que haja esse crescimento espiritual daqueles que ainda não adquiriram essa maturidade, pois esse é o desejo que o Senhor tem sobre a sua igreja, que haja esse crescimento e esse amadurecimento, mas que as nossas orações, irmãos, ela vá além de palavras, mas que ela possa ser personificada por meio de atitudes. Porque as nossas orações, às vezes, ela é apenas teórica, né? As nossas orações, ela alcança apenas a questão teórica da coisa, mas ela jamais
não jamais, né? Mas ela às vezes não é materializada. Eu dou um exemplo. Às vezes nós oramos: Senhor, salva o nosso país, salva a minha família, salva os pecadores. Tá, tudo bem, essa oração deve continuar sendo feita, tudo tá bom? Vamos combinar assim. Esse tipo de oração deve continuar sendo feita. Mas vamos materializar essa oração. O que nós temos feito para que a nossa família seja salva, para que o nosso país seja salvo, para que os pecadores sejam salvos. A oração pedindo para Deus salvar deve continuar sendo feita, mas ela deve ser materializada também em práticas, em atitudes. O que eu tenho feito para minha família ser salva, para o meu país ser salvo, para o pecador ser salvo. Senhor, abençoa o missionário que está não sei na onde, abençoa os povos. A oração deve continuar sendo feita, mas o que eu tenho feito para abençoar esses missionários? Senhor, abençoa a minha igreja. O que eu tenho feito para a minha igreja ser abençoada? As orações, ela deve continuar sendo feita, mas essas orações, ela precisa ser materializada por meio de práticas. E isso aí, irmãos, não é Deus que faz, isso aí somos nós. Deus, Ele nos usa para fazer isso. Deus, Ele nos usa para fazer isso. Mas é preciso que nós entendamos que essas coisas não acontecem do nada. Não acontece por meio de um estalar de dedos. Não é como esfregar uma lâmpada mágica e o gênio sai de dentro e realiza 4, é 3, né? Não é 4, é 3, né? Realiza 3 desejos que nós pedimos. Não é semelhante a isso. As orações precisam ser feitas, mas essas orações que nós fazemos, ela precisa ser acompanhada por um sentimento de amor que nós temos pelos perdidos, pela obra de Deus, e isso precisa ser materializado de alguma maneira. Alguma das nossas atitudes precisa ser materializada para que a obra de Deus seja abençoada, para que as almas venham ser salvas, para que os missionários sejam abençoados e para que o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado diante de tudo isso. Deus em Cristo vos abençoe, meus queridos, e nos ajude nessa batalha. Amém. Glória a Deus.